Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos. Estamos juntos mais uma vez. Sejam bem-vindos ao nosso Momento Sublime. Hoje eu quero trazer mais uma lição, mais um ensinamento de Jesus Cristo para os meus queridos participantes do Momento Sublime e desejar a vocês que esta palavra de hoje possa penetrar no seu coração de tal maneira que a nossa fé em Jesus Cristo seja robustecida, tá? E quem nos ajuda nessa palavra é o próprio Jesus. João capítulo 3, versículo 36, Jesus diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Né? Então Jesus está falando a respeito dele mesmo. Ele está se apresentando aos discípulos e às pessoas daquele tempo e hoje se apresentando a mim e a você através da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, as sagradas Escrituras. Cremos assim. Então, nesse versículo, o Senhor Jesus diz com todas as letras: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Isso aqui é mais importante, né? Não é terá a vida eterna. Se talvez, não, tem a vida eterna. É uma condição estabelecida por ele e cabe a mim e a você responder positivamente a esta fé. Tá? Quem disse essas palavras foi o próprio Jesus, o autor da vida, o dono da vida. Um domingo desse eu preguei uma mensagem na minha igreja à noite, dizendo que somente um Deus eterno poderia nos garantir uma vida eterna. E é verdade. Então Jesus tem autoridade para falar sobre este assunto. E somente ele tem essa autoridade, porque ele é o autor da vida, ele é o dono da vida, ele dá a vida. Tá? Assim como ele era o dono da vida dele, ele deu a vida dele na cruz do Calvário e depois voltou a tomá-la, ressuscitando dentre os mortos. Então Jesus Cristo é autoridade para falar sobre esse assunto. Ele pode me ensinar e ensinar a você a respeito da vida eterna. Então ele tem autoridade, ele tem poder para tratar desse assunto. Ele venceu a morte, então ele tem poder também para tratar desse assunto. Agora, o desafio somos nós, pecadores. Somos nós que limitamos o poder de Deus. Somos nós que, às vezes, dificultamos Deus agir em nossas vidas. Por isso, muitas vezes, as pessoas estão aí a mendigar a fé, a bater cabeça, ficar na dúvida, com medo da morte, medo do inferno, medo do diabo, né? Insegurança, um pé na igreja, outro fora da igreja. Porque nós somos os que desafiam a Deus. Né? Deus não, ele é o Senhor dos senhores. Então, ele prometeu: aquele que crê no Filho, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu e que ressuscitou dentre os mortos, essa pessoa terá a vida eterna. Agora, a resposta está do nosso lado. Agora está com a gente. Sou eu e você que devemos responder a esta oferta que o Senhor Jesus Cristo faz a todos nós. Aquele que crê envolve a mim e a você, qualquer pessoa desse planeta, em qualquer lugar que esteja, qualquer nacionalidade, o maior dos pecadores da face da terra, qualquer pessoa que crer em Jesus Cristo receberá a vida eterna. Agora, um detalhe: esse crer é muito mais do que simplesmente acreditar. Eu acredito em Jesus, eu acredito que ele... Não, não é isso, não. Crer em Jesus é muito mais do que acreditar. Crer em Jesus é aceitar as condições estabelecidas por Deus, é aceitar o Evangelho todo, é aceitar a Bíblia toda. Crer no Evangelho é decidir fazer a vontade de Deus. Crer em Cristo Jesus para receber a vida eterna significa se arrepender dos pecados, se arrepender verdadeiramente. Confessar esse pecado a Jesus. É crer que se não se arrepender e morrer, vai para o inferno. É verdade. A pessoa que crê em Jesus para a vida eterna precisa crer também que se não a crer, vai para o inferno. Só existem essas duas possibilidades: céu ou inferno, salvação ou morte. Tá? Então, crer em Jesus é se arrepender sinceramente, é entregar a vida incondicionalmente a Jesus, somente a Ele. Não há outro mediador, não há outra possibilidade, não há outra pessoa que possa te ajudar. Tá? Então, essa é uma entrega incondicional.
também o desejo de abandonar o pecado, porque quem crê em Jesus obedece os ensinamentos de Jesus, e a ordem de Jesus é que abandonemos o pecado, evitemos o pecado, fujamos do pecado. Né? É por isso que nós somos ensinados a pedir a Ele, livra das tentações, para que a gente não caia em pecado. Tá? Então, essa é uma condição também estabelecida. O desejo de abandonar o pecado, de obedecer os ensinamentos de Jesus. Aqueles que creem em Jesus obedecem os ensinamentos de Jesus. E a promessa é essa: tem a vida eterna. Então, vale a pena. Vale a pena crer em Jesus, confiar em Jesus, abandonar tudo por causa de Jesus, abandonar o pecado por causa de Jesus, ler, conhecer, estudar a palavra e obedecer os ensinamentos de Jesus na palavra, ser um servo de Jesus Cristo, pertencer à igreja de Jesus Cristo, vale a pena, porque a pessoa que faz isso tem a vida eterna, salvação eterna. Pense nisso. Querido Pai, obrigado, Senhor, porque diante de tantas coisas boas que o Senhor promete a todos nós, ainda, Senhor, prometes a vida eterna, comunhão eterna com o Senhor nos céus, para todo sempre. Isso é maravilhoso. Muito obrigado. Desperta essa fé nos corações dos meus amigos, dos meus irmãos, de tal maneira que todos nós possamos caminhar daqui para frente com Cristo, usufruindo os privilégios da vida eterna. Fica conosco, Pai. Em nome de Jesus eu te peço isso. Amém. Amém, amados? Temos todos um bom dia.